Pessoal, recadinho importante aqui antes de começar o episódio. É recomendável o uso de fones de ouvido para ter uma experiência melhor deste episódio. Fica a dica para você não perder este episódio que ficou uma belezinha. A história do Mapinguari, ou Monte Pilão de Açaituba, de 1953 a 1960. Aqui reunidos alguns artigos de jornais. Minha postagem sobre preguiças gigantes inclui uma seção sobre um Mapinguari supostamente morto e fotografado em julho de 1953, perto do rio Açaituba, no Pará, Brasil. De acordo com Still in Search of a Prehistoric Survivals, numa tradução livre de pesquisas de sobreviventes pré-históricos de 2016, a única fonte visível para a história, uma das fotografias, teria sido publicada em um jornal de Manaus chamado Diário de Comércio. A questão e a foto nunca vieram à tona, e em julho de 2020, o pedido de Shucker para que qualquer leitor brasileiro a disponibilizasse não foi atendido. Em minha postagem, eu duvidei que a história, pelo menos em sua forma dada, pudesse se referir a uma preguiça gigante devido a questões logísticas. Acontece que esse ceticismo estava correto, mas por razões muito erradas. Demorou quase um ano, mas no mês passado finalmente eu comecei a fazer perguntas sobre a foto entre pesquisadores brasileiros ou sediados no Brasil. Luiz Jorge Salinas, uma testemunha ocular do Mapinguari e autor de Amazonas Pleistoceno Park, de 2010, não tinha ouvido a história antes, mas ele me disse que o jornal em questão seria o Jornal do Comércio, não o Diário de Comércio. Salinas contatou o site do jornal, mas não obteve resposta. Nosso Jornal do Comércio está arquivado online, mas eu descobri que no ano de 1953 estava tipicamente faltando em sua totalidade. Mas em 15 de agosto, enquanto navegava pelos arquivos em busca de outras histórias do Mapinguari, eu me deparei com um relato do Jornal do Comércio, que certamente era uma descrição do tiroteio de 1953 no Pará, exceto que aconteceu em 1960, no Acre. Nos 2 dias seguintes, encontrei um relatório anterior, aparentemente mutilado, do tiroteio, e 2 relatórios de acompanhamento duvidosos apresentando fotografias. Uma terrivelmente inteligível e a outra chocantemente inteligível. Os relatórios relevantes estão traduzidos logo à frente. Provavelmente eu cometi alguns erros, mas eu acredito que as informações importantes foram traduzidas com precisão. Contradições e outras esquisitices são bastante óbvias, então eu não anotei muito. O que parece ser plágio, combinado com roubos de fotos ou uma coincidência chocante, nos 2 relatórios finais é explicado pelo fato de que a mesma pessoa, Rogaciano Leite, foi autor de ambos. E assim a gente vai começar o nosso episódio de Mapinguari. Oi pessoal, eu sou o Fê, e comigo, eu não tô sozinho, tem a nossa incrível Mar. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo certinho com vocês? Sempre bom estar aqui de novo. Sempre bom, ainda mais nesse incrível lenda brasileira, né? Porra, Mapinguari tem tomado o cenário nas mídias populares do Brasil, né? E sim, eu te confesso que eu tenho um cadinho de medo do Mapinguari desde que eu soube da existência dele, viu? Eu acho meio bizarro. Seria o nosso pé grande, o pé grande brasileiro. Acho que sim, hein? Um pouco mais feroz que o pé grande. E então, ou só uma preguiça gigante perdida no mundo, né? Quem sabe? Quem sabe? Discutiremos isso mais pra frente. Ao longo do episódio. E antes, um recadinho muito importante.
Ainda restam 2 unidades do Ikibar, que se você entrar pra seita no nível de ganhar bonecos, você vai estar ganhando o Ikibar, que já saiu de linha, mas ainda temos 2 em estoque, junto com o boneco do Slenderman. Então acesse apoia.se/terror na esquina, que você vai poder se juntar nesse Cécio e a Abby pra poder escutar o episódio também, né? Tipo, a gente tem as gravações em live toda semana, às vezes 2 vezes por semana, em decorrência de episódios que deram ruins ou que a gente precisou adiantar a gravação. Mas toda semana a gente tá aqui no Discord gravando, fazendo live. Você pode participar comentando aqui no chat, a gente vai ler o seu comentário. Fora isso, acesse nossas redes sociais, @terror na esquina, para você se manter informado sobre atualizações do podcast e vídeos de terror. A última coisinha, no reserva.inc/terror na esquina você tem acesso às nossas camisetas que tem estampas sensacionais, tem a nossa do terror, a de entregadores de pizza, e me mandaram uma ideia sensacional pro dia Wendigo, então logo teremos nossa estampa de Wendigo. Uhul! Uhul mesmo! Recadinhos dados, bora conversar sobre uma pinguaria? Bora! O formato desse episódio, eu vou reunir todos esses recortes de jornais do Jornal do Comércio de Manaus. A gente tem algumas datas aqui, reunindo algumas histórias. Eu acredito que intercalar eles com relatos vai ficar muito legal, sabe? Então, eu acho que vai dar um quê pra esse episódio. E, cara, uma pinguaria ganhou meu coração. Eu confesso que eu sei pouca coisa numa pinguaria, então vai ser bem interessante. Então, ele tem um olho só e uma boca muito grande no tronco, né? E dizem que ele engole homens inteiros sem mastigar. Olha só. E além disso, algumas pessoas dizem que ele tem o pelo avermelhado. É bizarro porque ele pode pular de árvore em árvore, ele corre, ele nada. Então, você não está salvo se ele resolver te atacar. Tem um pesquisador, o David Oren, ele chegou na Amazônia, na parte da floresta brasileira, em 1977. Daí ele começou a ouvir histórias, né, de mitos da floresta. E o mais comum era do mapinguari. Era descrito como uma espécie de um macaco gigante com garras robustas. E o Oren, ele no começo ele achou que era só parte do folclore da floresta tropical. Por quê? Porque para cada pessoa que afirmava ter visto ele, 4 pessoas zombavam da ideia de que ele poderia ser real. Uma pinguari era uma criatura do imaginário, né, acontecia muito entre os seringueiros, mas que mesmo durante a era de prata das plantações de borracha, não era levado muito a sério. Daí na época que o Warren chegou, a corrida do ouro na Amazônia estava acontecendo, e muitos dos primeiros relatos de uma pinguari que ele ouviu quando chegou foram dos garimpeiros e dos funcionários de Minas. Minas, no caso, Minas de extração, não Minas Gerais. O fato de ter relatos modernos e confiáveis do animal foi trazido à atenção pela primeira vez pelo historiador David Gueiros Vieira, que também estava coletando avistamentos de garimpeiros enquanto estava no comando da Serra Pelada, no Pará. Aí, durante algumas discussões com o Vieira, o Warren e o Vieira, em 1988, o Warren ouviu um avistamento de uma pinguari em primeira mão no norte do Tocantins. Então, tipo, olha aí, a gente já tem histórias no Acre, no Amazonas, no Pará e no norte do Tocantins. A criatura que anda. Se for uma criatura só, ela anda pra caramba. Então, daí temos histórias de que não é apenas uma criatura. E eu posso complementar, deixa eu só terminar, mas ainda faço um adendo mais pra frente. Depois que ele escutou esse relato do Mapinguari no norte do Tocantins, ele disse que muitas vezes em entrevistas ele fez uma luz acender na cabeça dele, que essa criatura só poderia ser uma preguiça gigante. E depois ele coletou mais de 80 relatos de primeira mão dos estados do Amazonas, Acre, Pará, Mato Grosso, Amapá, Rondônia, Roraima e do Tocantins. E em 2001, ele entrevistou 7 caçadores que alegaram ter matado o Mapinguari.
Por que uma preguiça gigante? Porque as inscrições parecem com a de uma preguiça gigante da época do Pleistoceno. Um dos relatos, uma das características mais marcantes é que o Mapinguari teria cara de cavalo, o que lembra bastante a cara da preguiça gigante, que ela tem a cara alongada para frente. Mas eu completo que essa teoria é bem plausível pelo fato de que existem paleotocas das preguiças gigantes espalhadas no Brasil inteiro. Então, tipo, são tocas gigantes que pessoas conseguem transitar de boa e que tá no Brasil inteiro. Então, tipo, pra eu ter tocas debaixo da floresta amazônica, cara, não é fácil. E eu fiquei muito feliz que aqui no sul de Minas tem uma, perto de Ouro Preto. Olha só, E ela é protegida pela Vale. Eu fiquei com vontade de conhecer e eu fiquei em dúvida, será que eu consigo ir? interessante, não faço ideia. Bom, a gente pode procurar como é que é a visitação desses lugares. Seria da hora. Então, eu achei muito massa. Precisando de desculpa pra ir pra Minas mesmo. Ah, então, ó, tá aí. Mas e aí, Mark, você tem alguma coisa pra acrescentar? Só pra gente ir pra parte dos relatos. Não, achei muito interessante. Eu realmente conheço pouquíssimo do Mapinguari. Para mim é um folclore, é uma coisa que eu tive contato já bem mais velha, já depois até das creepypastas. Então, sempre que eu vejo alguma coisa sobre, eu acho muito interessante. Sim, então, eu tive contato com uma pinguari escutando Mundo Freak, pra você ter ideia. Nossa, lá atrás, no comecinho do Mundo Freak, mas eu comecei a escutar Mundo Freak depois que já tinha, sei lá, 300 episódios lançados, então foi, tipo, recente na minha. Não foi tão no comecinho, né? Então, tipo, foi um dos últimos mitos que eu descobri do Brasil. É, o mais recente também que eu descobri. E agora tá em alta. Eu vejo em tudo quanto é canto. Não sei se é porque a gente fala sobre. Já tá no popular, sabe? Mais forte nos últimos tempos. Mas bora pro primeiro relato. Bora, então posso contar para você o primeiro relato? Faça as honras. Um rapaz disse que o Mapinguari velho está atacando uma comunidadezinha lá no Amazonas. O povo já sabia, porque dizem que o Mapinguari só come o coração quando se trata de bicho de estimação. Ele passa por cima da pessoa, coloca a mão pela clavícula e arranca o coração. Mas que bagunça é essa? Por que esse bicho está vindo atacar desse jeito? 3 caçadores falaram: não, vamos nos reunir, vamos partir, matar esse bicho, porque desse jeito não vai dar certo. Aí nós vamos empobrecer mais do que já somos pobres por aqui. Juntaram-se esses 3 caçadores. 2 eram compadres, amigos quase primos, porque lá é todo mundo meio primo mesmo, meio parente. Juntaram-se, cataram as espingardas boas, as cartucheiras e saíram para o mato. Lá no Amazonas, para quem não conhece, tem algumas regiões onde a terra é bem ruim. Tem gente que acha que a terra da floresta amazônica é boa, mas não é. É uma terra quase arenosa e bem fraca. Em algumas regiões, a mata não é tão alta. É uma mata baixa, quase como se fosse o cerrado. Uma mata ruim, uma maçaroca difícil de andar. Eles adentraram nesse mato, passaram por essa maçaroca velha e chegaram a um baixadão de terra melhor, onde a mata era um pouco mais alta. Chegando no meio dessa mata, eles disseram: agora nós vamos fazer o seguinte, vamos nos separar e cada um vai para um lado, e vamos cobrir a área como se fosse um triângulo dentro da mata. Vamos fazendo sinal para todo mundo entender que está bem. Vai que esse bicho ataca a gente no mato, não é mesmo? Decidiram que o sinal seria um apito de boiadeiro. A cada 30 minutos, um mandaria o apito e os outros 2 responderiam para saber se todos estavam bem. Separaram-se, cada um foi para um lado, e começaram a cobrir aquele matão. Passada meia hora, eles deram o primeiro apito. Um respondeu de lá, o outro respondeu de cá. Estavam separados, longe um do outro, a mais de 100 metros de distância, e continuaram se distanciando. Depois de 2 horas de apitos a cada meia hora, o caboclo da ponta esquerda deu um apito, mas dessa vez não recebeu resposta. Ele esperou uns 2 ou 3 minutos, deu outro apito e nada de resposta. Aí ele pensou: meus 2 compadres foram mortos pelo Mapinguari. Agora moiou de vez. Dizem que o Mapinguari só não voa porque não tem asas. Ele pula de árvore em árvore, tem uma velocidade terrível e a força de 20 homens. O bicho é violento.
O rapaz pensou: se meus dois compadres, que são bons caçadores, foram mortos, eu, que estou começando minha vida de caçador, vou ser morto também. Mas eu vou lutar. Tenho certeza de que meus dois compadres lutaram. Derramou uma lágrima, catou a espingarda que estava na bandoleira, colocou-a no punho e falou: eu vou atrás dele. Ele está vindo atrás de mim, mas eu vou atrás dele. Não vou correr, porque se correr é pior. Seguiu em direção ao ponto onde achava que os compadres estavam. Adentrou o mato e foi. Passou uma lagada com espingarda em punho, atravessou uma mata mais baixa e lá na frente escutou uma pinguari imitando voz de gente e barulho de animais. Uma pinguari imita tudo: gente, passarinho, porco, queixada. Ao escutar o apito que o rapaz tinha feito, uma pinguari imitou para atraí-lo. O rapaz já sabia que uma pinguari imita, então pensou: desgraçado, está tentando me enganar, mas eu vou de encontro a ele e eu vou meter um balaço. Dizem que só se pode matar uma pinguari se for no meio do zóio, que ele tem um zoião grande, como aquelas bolas de leite. Ele foi em direção ao apito, entrou numa mata de peroba, com árvores de 50 metros de altura. Lá na frente, escutou o apito vindo de cima. Quando olhou, viu uma pinguari lá no alto de uma peroba. Mirou a espingarda, mas o bicho pulou para outra árvore. Ele até atirou, mas pegou no tronco. Uma pinguari pulou para outra árvore, caiu no chão, e o rapaz, que era bom de mira, mandou um tiro bem no meio do olho do bicho. Uma pinguari caiu, o rapaz chegou lá com uma faca, abriu a barriga do bicho e encontrou os dois compadres mortos dentro dele. Que tristeza deve ter sentido. Dizem que se o mundo fosse cheio de bicho assim, ninguém teria coragem de andar no mato. Deus me livre, pensou o rapaz. É um caso bagunçado que os amazonenses contam. Graças a Deus, esperamos que esses bichos não existam de verdade. Mas quem é de lá é que sabe. De agosto de 1960 e 19 de agosto de 1960. Correio da Manhã. Animal de cabelo comprido e rosto humano e lenda pura. Segundo o despacho de Rio Branco, capital do Acre, um seringueiro caçando nas matas de um lugar chamado São João da Boca do Acre se deparou com um animal desconhecido. Era do tamanho de um jumento, todo coberto com pelos longos, com grandes dentes saindo da boca, e um rosto em forma de homem, pés redondos, um olho no meio da testa e 4 patas que deixava apenas 2 rastros. O seringueiro, aterrorizado pela figura hedionda do animal, fez uso de sua espingarda. O animal girou no ar e soltou um rugido assustador. O seringueiro, ainda tomado pelo medo, largou sua arma e saiu em fuga perturbada. O telegrama continua, relatando que, trazidos pela notícia da morte do estranho animal, os cientistas W. Slight, alternativamente Slight, o americano e professor Antônio de Oliveira, diretor da Fundação Amazonas, foram a Rio Branco. O animal, segundo as investigações, pisa com as patas traseiras em cima das pegadas das patas dianteiras. Algumas pessoas acham que é o pé de pilão, daquela lenda. Ainda uma lenda. Sobre o despacho telegráfico, ontem à tarde nossa reportagem conversou com o Sr. Melo Barreto, diretor do Jardim Zoológico, que achou a história muito extravagante dentro do escopo da fantasia. A zoologia não reconhece nada parecido com o animal que dizem ter sido morto nas florestas da Amazônia. Todos os animais da fauna brasileira já são bem conhecidos, especialmente os da Amazônia. É provável que o seringueiro tenha matado algum animal grande, como uma anta, uma capivara ou até mesmo um cateto. A imaginação, ou talvez o medo, apresentou algo completamente diferente. Para mim, o pé de pilão continua sendo uma lenda. E é bom que seja uma lenda, porque é um animal tão alto quanto um burro, com pelos longos, dentes saindo da boca e feições humanas, não existe em nenhum lugar do mundo. Só pode existir na imaginação dos crédulos ou dos ingênuos. Concluiu o diretor do Jardim Zoológico, Mapinguário. Nota do editor. Segundo muitos seringueiros e muitos que alegaram tê-los vistos, 2 estranhos animais monstruosos habitam a floresta da Amazônia. Um é pé de pilão e o outro é mapinguari. Este tem a forma de um homem, mas é muito mais alto e possui uma força física incrível. Seu corpo é todo coberto por uma carapaça, como as tartarugas. Ele só anda à noite e se alimenta de carne humana. Como você pode ver, essa é uma lenda pura, uma das muitas disseminadas no Brasil, sobre a qual Afonso de Taunay escreveu um livro interessante, Informações sobre o Pé de Garrafa. Este artigo foi reimpresso em 19 de agosto, com a seguinte descrição alternativa do mapinguari, Mapinguário. Um caboclo que conversou com o nosso repórter mencionou o mapinguari. Ele não o descreveu como um humanoide, um homem alto com um físico forte.
Ele disse que esse animal se assemelha a um cavalo, mas é mais alto, com uma aparência horripilante, e que se alimenta de carne humana. Quando está com coceira, deixa uma marca no alto das árvores onde se esfregou, o que prova sua enorme estatura. Segundo o caboclo, que deixou bem claro que acredita nas lendas dessa região, tal animal foi visto por trabalhadores que estão limpando a estrada que ligará o Acre a Brasília. Tenho 30 anos e sou natural de Manaus, Amazonas. Gostaria de compartilhar uma história do meu bisavô, Teodorico. Ele viveu até os impressionantes 108 anos e, portanto, tinha uma infinidade de histórias. Eu sempre adorei ouvi-lo contar, mas uma em particular me deixava arrepiado. Vamos lá. Naquela noite, Teodorico disse que decidiu ir caçar na mata próxima de sua casa. Não havia nenhum vizinho próximo, então ele vivia bem isolado. Ele adentrou a mata com sua espingarda e montou uma armadilha conhecida como arapuca. Essa armadilha consiste em um tipo de plataforma elevada feita de madeira, na qual ele ficava posicionado, jogando comida ao redor para atrair os animais e poder abatê-los. Ele relatou que ficou ali por várias horas, mas nenhum animal apareceu. A caça não veio. No entanto, em determinado momento, ele começou a ouvir um barulho assustador na mata, como um rugido. Parecia que algo estava se movendo e quebrando os galhos de árvores. Apesar de estar armado com sua espingarda, ele sentiu medo quando percebeu que o som se aproximava cada vez mais de onde ele estava. Na escuridão da noite, conseguiu avistar uma criatura de aproximadamente 4 metros de altura, com apenas um olho em seu rosto, um olho grande e vermelho. Nesse momento, tomado pelo pavor, Teodorico se jogou de cima da arapuca e correu desesperadamente pela mata. A criatura perseguia, batendo nas árvores e quebrando os galhos no caminho. Ele fez um último esforço e conseguiu chegar à beira de um rio, ou de um igarapé, onde se jogou na água e nadou até um ponto seguro. Segurando-se em um galho de árvore submerso, devido à cheia do rio, ele manteve apenas sua cabeça para fora d'água. Enquanto estava ali, aterrorizado, a criatura apareceu bem à beira da água. Teodorico avistou novamente aquele olho, vermelho, que parecia brilhar na escuridão. A criatura emitiu um som de aviso, o que mostrava que ele havia conseguido escapar naquela ocasião, mas que se a encontrasse novamente, não haveria como escapar. Finalmente, quando o dia começou a clarear, meu bisavô teve coragem de sair da água. Espero que você tenha gostado da história. Eu tentei lembrar todos os detalhes que ele contava. Meu bisavô também compartilhava algumas experiências com espíritos do rio. Ele era rezador e um poderoso médium, então esses encontros com o sobrenatural eram comuns em sua vida. – 29 de dezembro de 1960, Jornal do Comércio. A morte dos Mapinguari. Animal estranho é abatido no Seringal Santana. Relatos fantásticos na imprensa de várias capitais. Carta esclarecedora do vigário de Boca do Acre ao diretor deste jornal. Informações interessantes e confiáveis sobre o animal híbrido que parece ser o responsável pela lenda do Mapinguari. A imprensa do Rio e do Nordeste noticiou, há muitos dias, uma notícia sensacionalista segundo a qual um seringueiro matou, no Alto Purus, um animal extraordinário, cuja descrição coincidia com a lenda do Mão de Pilão e Mapinguari, que há anos é o terror dos que acreditam em sua existência. Claro que não acreditamos em histórias de mapinguaris, mas nos deparamos com um fato novo. O abate de um animal totalmente desconhecido, que, se confirmado, despertaria grande interesse jornalístico e científico. Para dar aos nossos leitores informações confiáveis sobre o assunto, telegrafamos ao nosso amigo, Frei José Maria Carneiro de Lima, vigário de Boca do Acre, solicitando todas as informações possíveis. Sabíamos de antemão que esse padre abnegado, que está realizando um trabalho espiritual e social notável entre seus paroquianos, sabia exatamente o que realmente havia acontecido em relação à matança do animal extraordinário. Frei José Maria, além de padre, é também estudioso de ciências naturais e sertanista, conhecedor dos mistérios e de nossas florestas. Ontem tivemos o prazer de receber uma carta do mencionado servo de Deus, que é muito interessante e que coloca o assunto em seus termos adequados. Aqui está a carta do ilustre padre. Boca do Acre, 27 de dezembro de 1960.
Caro amigo Baraúna, saudações. Retornamos de uma viagem de cerca de 20 dias. Encontrei seu telégrafo, solicitando informações mais precisas e verdadeiras sobre o Monte Pilão. Há 3 meses, Antônio Feitosa, seringueiro da Fazenda Santana, no rio Purus, abateu um animal muito curioso durante uma caçada, com 2 espingardas calibre 16. Mas isso não é nenhuma novidade para os veteranos dessa área. Santana fica a umas 4 horas da minha casa. De lá até o Planalto, ou Terra Firme, onde o animal foi morto, são 3 horas de viagens por matas rasas a pé. Eu queria tentar procurar o esqueleto, mas as pacas e cutias já tinham devorado a carcaça. No entanto, outro bicho está assustando as pessoas na mesma região, e 2 seringueiros abandonaram suas casas, aterrorizados pelos gritos que o animal emite, sempre de madrugada. É um híbrido de cateto com queixada, assim quero acreditar, porque o animal não se parece nem um porco, nem com uma queixada. No entanto, tem características até então completamente desconhecidas pela ciência. O pelo parece de uma preguiça de 2 dedos de lineu, mas é azulado, e do corpo do animal sobe um fedor intragável de alho podre, que ninguém aguenta sem vomitar. Antônio Feitosa vomitou muito, e saiu correndo a pé. As patas traseiras são rendas, como uma laranja cortada ao meio, e tem 2 unhas na parte superior. Unhas de porco. As patas dianteiras afinam em bolas do tamanho de uma cajarana. Os caninos projetam-se para baixo, passando o fundo do maxilar inferior. O olho do ser é feio, como descrito por aqueles que já viram e mataram o híbrido. O animal tem uma aparência feroz, mas é absolutamente inofensivo. Ao invés disso, é tímido e só anda por aí no meio da noite. Tem uma cauda cortada como um porco doméstico, mas coberta de pelos longos e azulados. Ao caminhar, ele esconde as pegadas das patas dianteiras com as patas traseiras, dando a impressão de ser um bípede volumoso e muito pesado. Mas o velho Antônio Lopes já matou um que ele achava enorme, mas não passava de uns 50 quilos. Eu mesmo faço muita coisa à noite e por isso eu ouvi o grito aterrorizante do animal. É como uma buzina através de uma garrafa sem fundo, mas que termina como um homem gritando. Eu já vi a trilha do animal muitas vezes. Ele tem um andar instável e cambaleante, como pode ser visto pelos escorregões que ele dá em qualquer raiz ou folha caída. Ele se alimenta de frutas e folhas, como um porco, e também come cercas. O que Antônio Lopes matou veio acompanhado de outro quase do mesmo tamanho. Este seguiu seu caminho. Não há como dizer se o híbrido é assexuado ou não. Quando eu começar a colheita de buriti no ano que vem, eu vou ver se eu consigo capturar ou matar o pé de pilão, que está assustando alguns moradores de Santana, na margem esquerda do Purus. Então, com fotografias ou com um bicho de pelúcia, traremos a luz da ciência para uma grande atração zoológica até então desconhecida. Tudo o que eu posso dizer com certeza, indígenas velhos da região já viram o bicho. Antônio Feitosa matou um. Antônio Lopes matou outro, e eu vi outro com ele 38 anos atrás. Já vi seu rastro várias vezes, e senti o fedor indesejável de alho podre, assim como também ouvi o grito incomum. Quanto às notícias exageradas de um animal do tamanho de um burro ou com um olho na testa, um chifre atrás do olho e uma boca atrás, com características humanas, essas são criações de fantasias excitadas e vendedores de jornais. Quando transmiti a primeira reportagem no meu pequeno transmissor, revelei apenas informações vagas. Alguém lá fora, no Ceará, imediatamente fez um desenho grotesco e publicou a notícia como certa, que um cientista havia vindo aqui para estudar o fenômeno que eu, Frei José, tinha matado o monstro, etc, etc, etc. Essas são invenções. Nenhum cientista veio aqui. Fiquei, portanto, muito satisfeito em perceber o telegrama pedindo informações detalhadas e certas. Aliás, meu grande amigo Baraúna sempre mostra que em suas atividades jornalísticas ele sempre busca verdade nas fotos. O chamado mapinguari amazônico vem de uma falsa interpretação das pegadas e vestígios desse animal, e também das pegadas de castanhas feitas por alguns pobres veados, anta ou leitão, que durante suas corridas noturnas e diurnas pela mata, colocou sua perna através de uma fenda em uma castanha, feita por pacas, cutias ou araras. Tendo colocado sua perna através dela, o animal não podia retirá-lo de novo. A pele enruga e o animal vai carregar esse peso fantástico consigo, até que no final ele apodrece e deixa o pé do animal deformado. É por isso que o mapinguari só persegue antas, porcos, veados e homens, como dizem os caboclos.
Se um cientista estivesse disposto a dormir no mato por algumas semanas ou meses com armadilhas, esperando a noite, comido por carapãs ou piuns, ele certamente descobriria material interessante sobre o mão de pilão, ou pé de garrafa, ou uma pinguaria. Amigo Baraúna, faça destes esboços o que quiser. Eu sou responsável, no entanto, pelas informações acima, porque há 24 anos venho lutando para desvendar o mistério. Boa noite, essa é minha primeira publicação. Moro no interior do Pará, então vou falar sobre algo que está acontecendo aqui na vila. No ano passado, os cachorros da vila e os da minha casa começaram a ter um comportamento diferente diante de um animal. É comum aparecerem vacas e cavalos soltos por aqui, e os cachorros latirem é comum. Mas no ano passado, começou a aparecer por aqui um animal do qual os cachorros sentem medo. Dá para perceber que não é um cavalo. A primeira aparição foi na vila. Todos notaram algo diferente por causa do comportamento dos cachorros, e também porque as pessoas ouviram passos muito incomuns de um animal quadrúpede. Alguns dias depois, ele passou perto da minha casa. Como é interior, só tem luz perto das casas. O resto é tudo escuro. Ele passou encostado na minha casa enquanto estávamos assistindo a TV e mexendo na internet. Nesse momento, o animal fez um som muito estranho. Eu não sei nem explicar como seria. E os cachorros ficaram latindo atrás dele. Em seguida, eu e minha família fomos ver as pegadas, mas só encontramos as dos cachorros do vizinho, que são pequenos. Não havia nada que explicasse o som emitido. Dias depois, ele passou de novo, mas já estávamos todos deitados, embora acordados. Dessa vez, ouvimos os passos. No interior, à noite, é muito silencioso, e dava para perceber que os passos eram pesados, como os de um cavalo, mas também era possível notar que não se tratava de um animal quadrúpede. Meu coração me dizia que aquilo não era um animal comum. Nessa mesma noite, um dos cachorros aqui de casa latiu e saiu atrás do animal, e nunca mais apareceu. Nenhum vizinho viu o cachorro desde então. Se vocês observarem a imagem, entre a minha casa e a vila tem um cajual, e esse animal já ficou andando por ali. Os cachorros só latem de longe. Outra aparição foi na casa de um vizinho, que não aparece na imagem. Isso aconteceu no mês passado. Ele notou que os cachorros estavam latindo à noite e foi ver o que era. Ele disse que viu uma espécie de animal grande e preto, mas não conseguia identificar o que era. Os cachorros avançaram nele e um deles chegou a morder o bicho. Soltou um gemido estranho. O vizinho entrou, pegou uma lanterna, mas quando voltou já não viu mais nada. A última aparição foi na semana passada, aqui na vila, quando o senhor estava indo para casa. Ele viu um animal, mas não soube explicar o que seria. Não vou me alongar muito para não transformar isso em um livro, mas sério mesmo, não sei o que é e não consigo encontrar uma explicação. Os passos que ouvimos aqui em casa e o que as pessoas da vila presenciaram deixaram todos assustados. Se alguém perguntar por aqui, muitas pessoas podem falar sobre isso. Aqui onde moro já aconteceu muita coisa estranha. De maio de 1969, Diário de Pernambuco. Em 1960, conhecemos em Rio Branco um cientista americano que viera a convite do professor Antunes de Oliveira, deputado federal e diretor da Fundação Amazonas, para identificar um animal morto por um seringueiro, que seria uma espécie desconhecida da fauna mundial. A notícia da morte do animal havia sido divulgada pelo padre José Carneiro, então padre da Vila Plácido, hoje morador de Chapuri. O padre disse que o animal era peludo, do tamanho de um jumento, com focinho longo e fino, dentes longos e salientes, as mesmas mãos de uma pessoa, um olho enorme no meio da testa, e deixou apenas 2 rastros, como se fosse bípede. Seria um híbrido. O seringueiro relata que, ao ser atingido pela bala de fuzil, o animal gritou tão horrivelmente que ele saiu correndo apavorado. Ele pensou que fosse uma pinguari, uma entidade sobrenatural que protege os animais da selva contra a fúria dos homens, e não teve coragem de retornar ao local. O padre Carneiro viu o animal de perto. Em suas crenças antigas e imaginações fantasiosas, as pessoas pensavam que o animal era terrível pé de pilão, a versão tropical do abominável Homem das Neves.
Os cientistas o encontraram já decomposto, mas eles acham que era um híbrido, embora de que com que ou quem com quem não se saiba. Filho de uma anta e de um jacaré. Quando se trata do depoimento de um padre, sabendo que ninguém no Acre usa ácido ou qualquer outra droga que cause alucinação, o animal acaba sendo filho de uma anta e um jacaré. E outro, retornando agora do Acre, soubemos que o padre Zé Carneiro viu outro animal com as mesmas características, tomando sol na BR-317, perto de Chupari. Por coincidência, no local indicado, fotografamos com uma teleobjetiva o estranho animal, e aqui está ele. Não sabemos o que é, mas o deputado federal Haroldo Veloso, líder dos Aragarças e construtor do aeroporto Cachimbo, acredita piamente no animal do Padre Carneiro e em tantos outros, talvez ainda mais esquisitos, que o gera o mistério da selva. Moro no estado do Amapá, em um interior bem povoado. Para muitos aqui, a forma de obter mantimento é a caça. Pois bem, anteontem à tarde, um conhecido daqui, que eu vou chamar de Bruno, mas não é o nome dele, foi para o mato. Chegando lá, ele subiu em uma árvore e deixou mandioca no chão, esperando a caça aparecer para comer. Essa é uma forma de caça por aqui muito usada, que chamam de esperar no mutar. Quando já estava quase anoitecendo, ele disse que ouviu algo barulhando e abrindo o mato. De repente, algo passou por baixo da árvore onde ele estava, se abaixou, pegou a mandioca e já ia levando. Apavorado com o que viu, ele deu um tiro nas costas daquele bicho e saiu correndo e gritando, até bater em uma árvore. O animal continuou gritando. Bruno pulou da árvore e saiu correndo do mato. Mas, mesmo depois de já ter corrido bastante, ele ainda conseguia ouvir os gritos. Quando chegou, estava muito assustado e contou o que havia acontecido. Ele detalhou que se tratava de um bicho com cerca de 2 metros de altura, com forma semelhante à de uma pessoa, mas muito peludo, com uma cabeça pequena, braços longos e que exalava um cheiro muito forte. Mas essa nem era a pior parte. Depois de umas 2 horas que ele voltou do mato, Bruno começou a passar mal. Nessa hora eu já estava lá. Ele exalava um fedor horrível, tremia muito, suava bastante e se contorcia de dor pelo corpo e nas costas. Ele se enrolava no chão de tanta dor. Em certo momento, começou a dizer que aquele bicho estava ali e que queria que ele voltasse ao local onde havia dado o tiro e pedisse desculpas. Todos que estavam lá ficaram arrepiados e sentiram uma presença muito estranha, inclusive eu. Levaram Bruno para dentro de casa. Ele continuava passando mal e disse que o bicho havia falado que não podia entrar na casa, mas que só queria 2 coisas: que ele acendesse uma vela e pedisse desculpas por ter atirado. Bruno não deu atenção a isso. Em seguida, disse que aquele ser começou a rodear a casa e ficou parado na janela. Depois, afirmou que o ser entrou no corpo dele e usou sua boca para falar. Bruno, com a voz alterada, disse exatamente isso. Eu só estava de passagem, lá era meu caminho. Eu não estava mexendo com ninguém e sempre via ele indo caçar, mas eu nunca mexi com ele. Só quero que ele me peça desculpas e acenda uma vela. Eu mesmo não quero fazer mal a ele, mas meu irmão está furioso e quer matá-lo. Depois disso, o bicho saiu do corpo dele, e Bruno repetia tudo o que ouvia. Ele disse que precisava ir ao local antes das 6h30 da tarde, acender a vela e pedir desculpas para que o deixassem em paz. Diante da agonia dele, o povo decidiu chamar o pastor. O pastor chegou logo em seguida, orou por Bruno e o ungiu com óleo. Isso o deixou em paz, e ele começou a melhorar. Ontem ele já estava bem, graças a Deus. Para quem se pergunta o que poderia ser aquilo, muitos aqui acreditam que se tratava de uma dupla de mapinguaris, que são seres encantados das matas. Em 1969, Diário da Noite. Xaropi, Acre. Em julho de 1960, conhecemos em Rio Branco, do Acre, um cientista americano que viera de Nova York, a convite do professor Antônio de Oliveira, do Instituto Nacional de Pesquisa do Amazônia, para coletar e estudar o osso de um animal morto por um seringueiro perto da Vila Plácido, que seria uma espécie desconhecida da fauna mundial. Segundo a descrição do homem que o matou, o estranho animal era do tamanho de um jumento, muito peludo, com o focinho longo e fino, dentes longos e salientes, mãos e orelhas semelhantes a de um humano, e um olho enorme no meio da testa, além da peculiaridade de deixar apenas 2 rastros como se fosse bípede.
Correndo com medo, o seringueiro relata que, ao ser atingido pela bala de seu rifle, o animal gritou tão horrivelmente que ele saiu correndo aterrorizado pela mata. E não teve coragem de voltar para ver quais eram os arranjos, principalmente porque pensou que era o pé de pilão ou uma pinguari, uma entidade lendária que defende os animais da floresta contra o mal do homem. Lembre-se que uma pinguari e curupira, ambos com um olho na testa, são considerados na crença popular na Amazônia como seres vivos. Então o seringueiro ficou apavorado quando viu um animal com o olho na testa, brilhando com um pires do sol. O esqueleto, ao chegar ao local, apenas 2 meses após o fato, o cientista americano e professor Antônio de Oliveira encontrou apenas os ossos do estranho animal, notando que ele tinha apenas uma leve cavidade dos ossos frontais da cabeça do olicocéfalo, sugerindo que ele realmente tinha apenas um olho. Esses cientistas também verificaram que o animal realmente tinha mãos que pareciam mãos humanas ou de macacos, e patas traseiras arredondadas como cascos de burro. Daí a crença popular de que era um infame pé de pilão, a versão amazônica do abominável Homem das Neves, ou pelo menos um filhote híbrido do curupira e anta. Há alguns dias perguntamos ao professor Antônio de Oliveira, que também é deputado federal pelo Amazonas, a que conclusões o cientista americano havia chegado a respeito do discutido animal do Acre. Ele respondeu que o zoólogo nova-iorquino, que por sinal é diretor do Museu de Fósseis dos Estados Unidos, não sabia classificar com precisão os ossos do animal exótico, admitindo que se tratava de um híbrido, embora não se saiba do que com que ou de quem com quem. Vale esclarecer que as primeiras notícias sobre o animal acima descrito foram trazidas à imprensa em Rio Branco do Acre pelo padre José Carneiro, então vigário de Vila Plácido, hoje vigário e diretor de uma escola em Chapuri. Em conversa com aquele padre, soubemos que um animal semelhante ao de Vila Plácido tem sido visto, todos os meses, no período de lua nova em um campo aberto às margens da BR-317. O padre Carneiro nos contou que, usando um potente binóculo, o viu diversas vezes, saindo da mata para tomar sol, mas recuando ao pressentir que alguém se aproximava. Na esperança de obter um relato sensacional, passamos 2 dias no local indicado pelo padre. Eram 10h30 da manhã quando avistamos, a uma distância de 300 metros, um animal cuja fotografia, tirada com uma teleobjetiva de 500mm, ilustra este artigo. Levamos apenas uma chapa dele, pois, ao percebermos o animal, ele rapidamente fugiu para a floresta. A corrupção parcial do texto começa aqui. Vimos os animais apenas de semi-perfil, por isso não podemos detalhar suas feições. Verificamos que ele é bastante peludo e que suas patas realmente deixam marcas redondas, uma de cada lado. O padre José Carneiro nos disse que não quer que o animal seja bípede, que ele ainda é uma curiosidade inédita. A leitura é estranha mesmo porque os textos estão corrompidos. O deputado federal Coronel Haroldo Veloso, o rebelde de Aragarças, confessou ao repórter que acredita na existência não só desse estranho animal, mas também de muitas outras entidades exóticas e assustadoras no silêncio da floresta amazônica. Ele disse que, em certa vez, ao desmatar a área em que hoje é o aeroporto de Cachimbo, um trabalhador atrás de sua barraca ouviu um inusitado que o fez estremecer. Ele saiu para o terraço e quase caiu de medo quando viu um animal do tamanho de um homem, com os braços e a boca abertos para agarrá-lo. Baseado na descrição do caboclo, Veloso disse que não era um homem nem macaco, embora fosse. Recuperando-se, o caboclo pegou seu rifle e atirou na estranha entidade. Ele fugiu, deixando uma sensação de terror na selva. O caboclo caiu em neurose, o que impediu de dormir. Esses são os mistérios da floresta onde o intruso nem sequer está. Há cerca de uns 20 anos, na ilha de Portel, no Pará, minha cidade natal, meu tio tinha um barco que ele utilizava para pescar durante a madrugada. Em uma de suas pescarias, ele conta que parou seu barco debaixo de uma ponte de madeira, porque já estava bem cansado e precisava dormir. Essa ponte permitia ouvir quem passava por ela, porque a madeira emitia muito barulho. Enfim, quando a madrugada já se fazia rainha, meu tio escutou uma pessoa muito gorda andando nessa ponte. Em seus pensamentos ele disse: "Carai, vai quebrar a ponte desse jeito." De repente, ele sentiu como se algo muito pesado tivesse pulado em cima do barco, o que fez a embarcação balançar por completo.
Na mesma hora, meu tio ficou assustado, pois pensou que alguém podia ter caído da ponte. Mal sabia ele o que estava por vir. Os passos continuaram, só que agora dentro da embarcação. Estavam se aproximando da porta da cabine, onde ele estava deitado em sua rede. A porta abriu. Subitamente, meu tio fechou os olhos, pois o medo tomou conta de seu espírito, e a oração do Pai Nosso saía de sua boca, bem baixinho, enquanto os passos se aproximavam da rede. Logo, os passos pararam, e meu tio começou a ouvir uma respiração muito pesada, como se a pessoa não estivesse conseguindo puxar o ar. Um líquido quente caía sobre seu corpo, e mãos grandes e peludas o acariciavam de cima a baixo. Em desespero, ele começou a orar mais alto, até que sentiu a criatura se sentar ao lado da rede, como se quisesse enganá-lo para que ele pensasse que ela havia ido embora. Mas ele não se deixou enganar e continuou orando. Segundo o que ele contou, deve ter se passado mais de meia hora de oração e nada daquela respiração desaparecer. Quando ele já estava perdendo as esperanças, ouviu novamente os passos indo em direção à porta. Finalmente, ele teve coragem de abrir os olhos. Na sua descrição, ele nos contou que a criatura parecia uma pessoa muito forte, mas era alta e extremamente peluda. O que mais chamou sua atenção foi que ele não tinha cabeça, não como se tivesse sido arrancada, mas como se nunca tivesse nascido uma. Quando sentiu a criatura sair do bar, ele percebeu que o líquido que caía sobre seu corpo era baba. Então, como essa criatura poderia deixar cair baba se não tinha cabeça? Enfim, meu tio saiu em disparada assim que percebeu que a criatura tinha ido embora. Foi direto para casa da minha avó e chegou lá quase derrubando a porta. Maria! Maria! Abre a porta! Minha avó abriu e logo meu tio começou a contar o relato. Ficaram meio duvidosos sobre a veracidade da história, pensando que ele estivesse bêbado, mas ele jurou de pés juntos que não estava e que havia vivido aquele terror de verdade. Quem me contou essa história foi minha mãe, que estava lá no dia que meu tio chegou batendo na porta desesperado. Será que era realmente uma pinguari ou alguma outra espécie de lobisomem que ainda não conhecemos? Então, fazendo aqui, tipo, um remember, né? Tipo, várias pessoas já mataram vários mapinguaris por aí, então... Lembra no começo do episódio, você até questionou, tipo, é um só ou são vários? Então são vários, né? E volta, tipo, como eles não foram descobertos até hoje? Tipo, será que são pelas tocas, por serem muito próximos, um híbrido ou um descendente da preguiça gigante, né? E usa as tocas para se locomoverem. Eu vou deixar a foto de uma paleotoca para vocês verem a dimensão de uma. Tipo, são grandes, extensas. O que você achou, Quais foram as suas ideias ao longo do episódio? O que veio à tua cabeça? Tô chocada. Achei as histórias muito chocantes, de verdade. É um animal que eu não gostaria de encontrar. E meio apavorada, principalmente com esse último relato. Fiquei com medo mesmo. Esse último relato me deixou muito preocupada. Muito preocupado. Olha, tem histórias, várias histórias por aí. Dá pra gente fazer um segundo episódio mais pra frente, tranquilo. Mas uma pinguaria, quer ele exista, quer ele não, quer ele seja um híbrido, quer ele seja um pé grande brasileiro mesmo, ou o abominável Homem das Neves, que agora eu consegui falar de primeira, mas eu acreditei que eu fosse gaguejar mais uma vez pra falar. Mas ele tá aí desde muito tempo e tem assustado vários moradores seringueiros e mineiros que trabalham no Amazonas, na floresta amazônica, não no Amazonas, na floresta amazônica. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Quero saber se o pessoal do chat tem algum comentário pra fazer. A Isara falou que Nosferatu Ramos é por causa do último relato, mas também falou que onde tem mata tem história desse bichão e é muito medonho. Além do Nosferatu Ramos. Eu vou deixar algumas fotos em um vídeo no nosso Instagram para vocês verem toda essa história de forma ilustrada. E a Isara continuou falando que, como uma boa nortista, que eu morro de medo e acredito em tudo, não dá para ser nortista e cética, impossível. Tem história? Se tem história, conta pra gente, hein, Isara.
Vai que tu já deu de cara com o Nosferatone Ramos. Eu queria aproveitar e agradecer ao pessoal que acompanhou a nossa gravação. Abby, Fishtail, Izara. Eu vi que o T-Duz GT500 estava aqui também. A Cecil também tava. Ixi, se eu esqueci o seu nome, me desculpa. Mas você também tava. Sim, a gente agradece muito a presença. Izara disse: Eu tenho um primo em segundo grau que cresceu junto da minha mãe e eles sempre iam passar férias no interior e iam muito para Igarapé. A gente tem algumas regras. Primeira regra: não se vai pra mata e Igarapé ao meio-dia, nem à noite, nem ao entardecer. Meu primo foi ao meio-dia sozinho. Era um igarapé raso de águas cristalinas bem bonito. Ele viu bem no meio do lugar um cavalo de costas para ele, parado, mexendo o rabo para espantar as moscas. Aí ele foi se aproximando e, quando foi dando a volta, percebeu que estava faltando alguma coisa no corpo desse cavalo. Quando caiu a ficha que a porra do cavalo não tinha cabeça, ele saiu correndo e passou dias com febre. Caralho, que bizarro. E é interessante que essa parte de ficar com febre depois de encontrar um encantado na mata é muito comum. Tipo, a primeira vez que a pessoa encontra um encantado, ela vai e fica com febre uma semana, tem uns delírios. Mas depois fica de boa, se entrar com respeito. Porque puxa energia? Aí eu já não sei por quê, não tenho tanto conhecimento assim. Só sei que é um sintoma de um encontro. Entendi. Que maluco. A segunda regra é: sempre que for pra mata, rio, mangue e igarapé, que seja, peça licença. E jamais duvide da presença dos seres desses lugares. Eles fazem questão de mostrar que existem. Bizarro, a febre, sei lá por quê, mas se acontece, acontece. É isso aí, gente. Muito obrigada por terem ficado até aqui. Lembrem de mandar seus relatos. Acompanhe a gente no Instagram, no @terror na esquina. E lembrem-se, cuidado nas esquinas. Tchau! Tchau!